Oi, gente! E a história de hoje é Pedro Coelho. Vou ler para vocês. Era uma vez 4 coelhinhos chamados de Flopsy, Mopsy, Rabo de Algodão e Pedro. Eles viviam com a mãe em uma floresta debaixo da raiz de um pinheiro muito grande. Agora, meus queridos, disse a senhora Coelho certa manhã, vocês podem seguir para os campos ou pelo bosque, mas não vão para o jardim do Sr. McGregor. O pai de vocês teve um acidente lá. Ele foi colocado em uma torta pela senhora McGregor. Podem ir e não façam travessuras, eu vou sair. Então a velha senhora Coelho pegou uma cesta e sua sombrinha e foi pela floresta até o padeiro. Ela queria comprar um pão integral e 5 pães de groselha. Flopsy, Mopsy e Rabo de Algodão, que eram bons coelhinhos, pararam no campo para apanhar amoras pretas. Pedro, que era muito travesso, fugiu direto para o quintal do Sr. McGregor e se espremeu por debaixo do portão. Primeiro ele comeu algumas alfaces e vagens e então comeu alguns rabanetes. Depois, sentindo-se meio enjoado, ele foi procurar um pouco de salsinha. E logo Pedro viu o Sr. McGregor, que estava agachado plantando mudas de repolho. O Sr. McGregor saltou e correu atrás de Pedro, agitando um ancinho e berrando: "Pare, ladrão!" Pedro, terrivelmente assustado, passou voando pelo quintal inteiro, mas tinha esquecido o caminho de volta para o portão. Ele perdeu um dos sapatos entre os repolhos e o outro sapato entre as batatas. Depois de perdê-los, ele correu nas 4 patas e foi mais ligeiro. Infelizmente, Pedro se deparou com uma trama de groselha espinhosa e ficou preso pelos grandes botões de metal de sua jaqueta azul. Pedro se deu por vencido e irrompeu em lágrimas, mas seus soluços foram entreouvidos por alguns pardais cordiais que voaram até ele e lhe disseram para se esforçar. O Sr. McGregor apareceu com uma rede que pretendia lançar por cima de Pedro. No entanto, Pedro escapou bem na hora, deixando sua jaqueta para trás. Correu para o galpão de ferramentas e pulou dentro de um regador. Teria sido um bom lugar para se esconder se não tivesse tanta água lá dentro. O Sr. McGregor tinha quase certeza de que Pedro estava em algum lugar no galpão de ferramentas, talvez escondido debaixo de um vaso de flor. Ele começou a virá-los cuidadosamente, olhando debaixo de cada um. Dali a pouco, Pedro espirrou: "Atchim!" O Sr. McGregor estava atrás dele em pouco tempo. Ele tentou colocar seu pé sobre Pedro, que saltou por uma janela, tombando 3 plantas. O Sr. McGregor estava cansado de correr atrás de Pedro e voltou ao seu trabalho. Pedro se sentou para descansar. Ele estava sem fôlego e tremendo de medo, e não tinha a mínima ideia de que caminho seguir. Ele também estava muito úmido por ter entrado naquele regador. Depois de um tempo, ele começou a perambular e observar tudo ao redor. Pedro encontrou uma porta em um muro, mas estava trancada. Uma rata velha entrava e saía correndo pela pedra de entrada, carregando ervilhas e vagens para sua família na floresta. Pedro perguntou-lhe o caminho para o portão, mas ela tinha uma ervilha tão grande na boca que não conseguiu responder. Pedro começou a chorar.
Então ele tentou encontrar o caminho atravessando direto o jardim, mas ficou cada vez mais confuso. Dali a pouco, ele chegou a um lago onde uma gata branca estava fitando alguns peixinhos dourados. Ela estava sentada muito quieta, mas de vez em quando a ponta de sua cauda se contorcia como se estivesse viva. E Pedro achou melhor ir embora sem falar com ela, pois tinha ouvido falar de gatos por intermédio de seu primo. Ele foi de volta para o galpão de ferramentas. De repente, bem perto dele, ouviu o ruído de uma enxada. Scritch, scratch, scratch, scritch. Pedro se escondeu depressa debaixo dos arbustos, mas como nada aconteceu, ele saiu e subiu em um carrinho de mão e espiou lá de cima. A primeira coisa que ele viu foi o Sr. McGregor capinando cebolas. As costas dele estavam voltadas para Pedro e depois dele estava o portão. Pedro saiu do carrinho de mão bem silenciosamente e começou a correr tão rápido quanto podia por um caminho reto atrás de alguns arbustos escuros. O Sr. McGregor o avistou na esquina, mas Pedro não se importou. Ele deslizou por baixo do portão e por fim estava a salvo na floresta, fora do jardim. O Sr. McGregor pendurou a jaquetinha e os sapatos de Pedro em um espantalho para afugentar os pássaros. Em nenhum momento Pedro parou de correr ou olhou para trás até chegar à sua casa no grande pinheiro. Ele estava tão cansado que se lançou sobre a gostosa areia macia do chão da toca de coelho e fechou os olhos. Sua mãe estava ocupada cozinhando. Ela ficou imaginando o que ele tinha feito com suas roupas. Era a segunda jaquetinha e o segundo par de sapatos que Pedro havia perdido em 2 semanas. Lamento dizer que Pedro não passou muito bem durante a noite. Sua mãe o colocou na cama e fez um pouco de chá de camomila e ela deu uma colherada para Pedro, uma colher de sopa cheia para tomar na hora de dormir. No entanto, Flopsy, Mopsy e Rabo de Algodão comeram pão, leite e amoras pretas no jantar. E esta é a história de hoje. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima!